memória. Então vamos falar qual a importância da filosofia, porque tem muita gente que usa o termo filosofar como jogar ideia fora. Vou ficar filosofando no bar. Qual a importância da filosofia para a nossa vida hoje em dia? Eu sei que no passado ela foi muito importante, mas se puder fazer uma linha do tempo, né? O que foi a filosofia, o que ela é hoje, qual a importância? Na verdade, a filosofia, quando nasce na Grécia, ela era a arte de viver. Se você pega a filosofia platônica, se você vai pegar depois, quando passa para Roma, a filosofia estoica, que está muito na moda, diga-se É, de passagem, né? estoicismo, né? É a arte de viver. É a arte de viver. Discute-se sobre a maneira como o homem vive, como ele interage consigo mesmo, com o outro, as instituições que ele cria e como fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais humana possível. Essa filosofia nasceu para isso. Agora, nós podemos ver que na época aí da Idade Média houve um momento difícil para a filosofia, onde ela ou foi eliminada ou foi absorvida pelo pensamento cristão, né? E passou 1000 anos aí totalmente ligada, dominada pela filosofia cristã, pela mentalidade cristã. E quando nós chegamos à Idade Média, perdão, na Idade Moderna e depois contemporânea, ela não voltou a ser tão prática quanto antes. Ela virou uma conceitualização acerca de temas que não têm um desdobramento muito prático, como se tudo acontecesse apenas no plano das ideias, no plano dos conceitos. E chega um determinado momento como esse que a gente vive, que é um vazio de significado tão grande, as pessoas estão querendo entender um pouco melhor o que elas estão fazendo no mundo. Então é muito propício para trazer a filosofia de volta da maneira como ela foi na antiguidade. Uma filosofia que pensa sobre as respostas que a gente dá aos nossos problemas de relacionamento, aos nossos problemas profissionais, às nossas impaciências, cólera, limites muito estreitos, ao nosso egoísmo, ou seja, esse monte de coisas com as quais a gente interage todos os dias. Existe uma forma de abordagem que nos ajuda a conviver com isso, que é a reflexão filosófica. Essa reflexão filosófica, ela pode ser feita individualmente? Eu posso fazer isso? Eu dependo de um guia, de um guru ou de um especialista, assim como uma terapia? É alguma coisa que eu posso desenvolver para minha vida? Não só pode, como deve. É, Todo o trabalho que eu faço, por exemplo, em YouTube, que é um trabalho grande, eu tenho mais de 1000 palestras no YouTube, é para que as pessoas peguem a maneira de colocar a filosofia na sua vida e pratiquem, façam, usem isso como uma ferramenta útil. Quando eu explico de maneira prática, simples, como é que faz, as pessoas se sentem incentivadas a começar a fazer suas próprias reflexões e me mandam, às vezes, coisas belíssimas. A gente recebe uma quantidade de mensagens muito grande, né? Eu falei disso sobre minha vida, cheguei a tal conclusão. Coisas que eu mesma nunca tinha pensado. Então, não só pode, como deve aprender a refletir filosoficamente. Você retira um pouco as emoções e entra numa análise profunda das causas pelas quais você está agindo, se essas causas são verdadeiramente humanas, se você se realiza executando esse script de vida, ou se tem alguns pressupostos aí que seria bom mudar. Ou seja, isso é uma discussão consigo mesmo. Se não for assim, a filosofia não serve para nada. professora, por que eu concordo totalmente com o que você falou sobre os dias de hoje, sobre esse vazio, sobre essa busca de significado, mas se a gente basicamente é o mesmo desde o começo, por que agora parece que a gente está tão perdido e está tão necessitado de respostas se sempre a gente tratou de perda, tratou de mudança, tratou de lidar com a morte, nascimento? Por que agora tem esse vazio, tem essa fluidez, tem essa dúvida? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o meu papel como pai? Por que a gente se pega tanto pensando nisso? E eu sinto que a geração do meu pai, do meu avô, talvez não pensasse tanto nisso. Na verdade, a gente entrou num ciclo materialista, e isso já tem aí alguns séculos, né? Onde nós estávamos e estamos muito preocupados com as coisas, desenvolver uma tecnologia que nos permita viver com mais conforto, obter coisas, desenvolver coisas, e nós nos afastamos muito de um conhecimento profundo do próprio ser humano. E chegou a um extremo disso que as duas coisas desnivelaram demais. Muito conhecimento do lado de fora e muito pouco do lado de dentro. Entendi. Isso gera um desequilíbrio que vai gerar uma angústia existencial muito grande. Esses dias eu falava sobre estoicismo com uma pessoa e ela me disse, nossa, mas esses preceitos foram de quando? Eu falei, olha, do século I, século II depois de Cristo, mas não mudou nada o ser humano, precisa das mesmas coisas.
Agora, realmente, os problemas que eles levantavam lá, a gente vive exatamente os mesmos. Que eram quais, por exemplo? Problemas de relação à convivência, à dor, à morte, à perda, ou seja, as mesmas coisas. E só que naquela época eles andavam de biga, né? Hoje andamos de avião a jato. É. Ou seja, as coisas evoluíram de uma maneira fora do comum. E acontece muito rápido, muito rápido. E o ser humano que conduzia a biga, o ser humano que conduzia o avião a jato, não progrediram nessa velocidade de jeito nenhum. Verdade. O cérebro não acompanhou a velocidade de tudo. E o estoicismo, eles... Como que era? Eles pensavam em como trabalhar com essa mudança, em como não quebrar, é isso? Eles pensavam em alinhar o homem com a natureza. Eles consideravam que a natureza é muito inteligente, sabe o que faz, e ao homem aprender dos preceitos da natureza, ele também se torna muito autônomo, pouco suscetível às influências do meio, com, digamos assim, uma capacidade de enfrentar as adversidades com muita serenidade. Ou seja, eles tinham uma fórmula para enfrentar a vida de tal maneira que ela não te roubasse de si mesmo. Que você tivesse uma identidade profunda, que fosse fiel a ela e pudesse atravessar todas as dificuldades da vida sem se deixar abalar tanto por elas assim. O estoicismo fala muito do que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Exatamente. E esse eu acho que é o grande sofrimento da humanidade, né? Como lidar com as coisas que a gente não tem controle. Na verdade, a gente deveria se preocupar em como lidar com as coisas que a gente tem controle e, por consequências externas, talvez fossem menos incontroláveis. O Epiteto, que é um dos grandes filósofos históricos, ele dizia que isso é um conceito de escravidão. E naquilo que te corresponde, você não faz nada. E naquilo que não te corresponde, é como se você ficasse dando murro em ponta de faca, sabe? Brigando com o mundo em coisas que não dependem de você. E naquilo que depende de você, você não faz coisíssima nenhuma. Isso é um tipo de escravidão. Ele definia isso como escravidão. E as coisas que dependem de mim, o que é o crescimento interior, é a minha cabeça, é o meu pensamento, é... Tudo o que acontece no mundo não depende de você, mas a resposta que você dá a tudo que acontece no mundo depende de você. Ou seja, a reação que você tem, a resposta que você dá, tudo isso está totalmente sob teu alcance. Mudar, aperfeiçoar, interagir de uma maneira mais inteligente com a vida. E qual que é o tema desse ano, do Dia Mundial da Filosofia? A unidade para além das diversidades, que é um tema que, bom, é o tema do momento, né? Fala-se sobre isso o tempo todo. Então a gente procure com muita justiça superar as diversidades de gênero, de opção sexual, de raça, de religião, e isso é muito justo, muito necessário. A gente só não preocupa muito em respeitar as diversidades de opinião, né? Aí já não há essa contemplação toda essa possibilidade de conciliação, infelizmente. E como fazer isso? Como aprender a fazer isso? Primeiríssima coisa é saber que nós não somos donos da verdade. É uma síndrome difícil essa, né? No fundo, todos nós achamos que a minha posição é a realidade. Qualquer um que não pense assim é um pobre ignorante desprovido de capacidade intelectual. Ou seja, aí nós criamos situações irreconciliáveis. É como dois touros batendo de testa até tombarem os dois mortos, né? E isso é muito difícil, quando na verdade todas as nossas opiniões são muito parciais, muito limitadas. Se sabemos disso, não tem mal, porque estamos predispostos ao aperfeiçoamento. Muda tanto, né? Enquanto a gente envelhece, né? As opiniões que a gente tem quando é criança, quando é adolescente, quando é mais jovem,